Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo da geometria analítica ligada à circunferência. Na aula passada nós estudamos a equação da reta e a equação reduzida da circunferência, e hoje nós vamos estudar a posição de um ponto em relação à circunferência. Nós sabemos que a circunferência é um conjunto de pontos, né? Que envolvem aí o círculo. E a distância desse ponto que pertence à circunferência até o centro é o que nós chamamos de raio. Basicamente, é isso aqui que eu vou fazer na tela, ó. Nós temos aí a circunferência, que é essa linha. A circunferência, que é a linha, é formada por vários pontos. E a distância de um ponto qualquer desse até o centro é o que nós chamamos de raio, tá bom? Se fosse de um lado ao outro da circunferência, seria o diâmetro. Mas nós aqui não estamos precisando de diâmetro, nós estamos precisando do raio. E o raio é a distância de um ponto qualquer aí da circunferência até o centro, tá? Essa distância é o que nós chamamos de raio. E para essa análise em relação à posição de um ponto com a circunferência, nós precisamos saber de três coisas: se o raio é igual, se essa distância é maior ou menor que o raio. Basicamente, são essas as coisas que nós precisamos analisar para estarmos aí fazendo o estudo da posição de um ponto em relação à circunferência. Se a distância desse ponto é maior, menor ou igual ao raio, tá bom? Nós veremos agora o primeiro caso. Nosso primeiro caso nos diz que P é um ponto que pertence à circunferência, ou seja, nós temos aí a circunferência e o P pertence à linha da circunferência. O que acontece quando o ponto pertence à linha da circunferência? É isso que nós vamos ver agora. No nosso exemplo, nós vemos bem claramente, ó, que o P pertence à linha da circunferência. Quando o P pertence à linha da circunferência, é bem visível de notarmos que a distância do P até o centro é exatamente o que nós chamamos de raio. Então, fica aí a nossa primeira relação. A primeira relação que nós temos, né, em relação ao ponto é essa. Quando o ponto pertence à circunferência, a distância desse ponto até o centro é exatamente o raio, é igual ao raio. E a gente consegue ver aí de forma bem clara na imagem, que o raio é igual à distância do P até o centro. Nosso segundo caso nos diz que o ponto é exterior à circunferência. Imagine o seguinte, você tem um círculo, uma circunferência, me desculpe, e você tem um ponto lá fora dela. É bem fácil de se perceber que a distância lá do centro da circunferência até esse ponto que está lá fora, como vocês podem ver aí na imagem, ela é maior que o raio. É ou não é? Observem aqui, ó. Essa distância é a distância do ponto até o centro. E essa distância aqui, ó, que eu tô botando com a setinha. Só um minuto, deixa eu corrigir. Essa distância aqui é a distância do raio. Então, a gente percebe claramente que a distância do ponto P até o centro é maior que o raio, certo? Quando isso acontece, quando a distância do ponto até o centro é maior que o raio, é claro de se perceber que esse ponto ele está externo à circunferência. Ele não pertence à circunferência e ele está do lado de fora, certo? Porque essa distância vai ser maior que o próprio raio.
O nosso terceiro caso nos mostra quando o ponto está dentro da circunferência. De forma também bem clara, nós vemos que essa distância aí, galera, que eu acabei de marcar, é menor que o raio, não é isso? Porque o raio estaria aqui, ó, essa distância aqui, ó, é a distância de um ponto qualquer até o centro. Só que como o ponto está dentro da circunferência, essa distância vai ser menor. Então, nós concluímos assim que se o ponto está dentro da circunferência, a distância é menor que o raio. Ou seja, se a distância é menor que o raio, você já sabe que o ponto está dentro da circunferência. Então, vamos recapitular o que foi visto até agora. Primeiro caso, o ponto pertence à linha da circunferência. Se o ponto pertence a essa linha, a distância entre o ponto e o centro é o próprio raio. Segundo caso, o ponto está externo à circunferência. Se o ponto está pelo lado de fora, a distância entre o ponto e o centro vai aumentar. Então, é claro que a distância vai ser maior que o raio. E o terceiro caso, o ponto está dentro da circunferência. Se o ponto está dentro da circunferência, é claro que a distância entre o ponto e o centro vai diminuir, ou seja, vai ser menor que o raio. Então, esses três casos são os casos referentes à posição de um ponto em relação à circunferência e é o que basicamente nós precisamos analisar para os cálculos, ok? Vamos agora para os exemplos. Ok, gente, vamos agora para o exemplo, tá? Os exemplos. Dada a circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25, verifique a posição relativa do ponto P 9,7 em relação à circunferência dada. Então, para a gente encontrar aí a solução desse problema, para você saber se esse ponto está interno, externo ou se ele pertence à circunferência, nós precisamos de uma primeira observação. A primeira observação a ser notada aí é que você precisa do centro e do raio dessa circunferência. Quando nós estudamos a relação, né, reduzida da circunferência, nós estudamos aí que esse valor que está sendo circulado aí, ó, esses dois valores, eles representam as coordenadas do ponto do centro. Então, o nosso centro tem coordenadas 5,4. E quando nós estudamos também a equação reduzida, nós vimos que na equação reduzida, esse resultado que fica lá no final, depois da igualdade, representa o raio ao quadrado. E para eu obter o valor real do raio, é só eu tirar a raiz quadrada desse valor, que no caso aí, o nosso raio será 5. Então, nós já temos o ponto central, que é 5,4, e nós já temos também o raio, que é 5. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a equação da distância entre dois pontos. Nós vamos fazer a distância entre o ponto O, que é o centro, e entre o ponto P, que é 9,7. E aí, depois, nós vamos estar comparando se esse valor é igual a 5, que é o raio, é maior que 5 ou é menor que 5, tá bom? Então, vamos começar fazendo a equação aí da distância entre dois pontos. Nós faremos assim, 9, que é o x do ponto P, menos 5, que é o x do ponto central, mais 7, que é o y do ponto P, menos 4, que é o y do ponto central, ok? Continuando aqui embaixo, 9 menos 5, nós temos 4, não é isso? 4 ao quadrado nos dá o quê? 16. Do outro lado aqui, ó, onde eu marquei, 7 menos 4, nós temos 3. 3 ao quadrado nos dá 9.
ok? 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. A distância entre o ponto P e o ponto central é de 5. Agora, nós vamos comparar com o raio. Se for igual ao raio, esse ponto pertence à circunferência. Se for maior que o raio, está fora da circunferência. Se for menor que o raio, está dentro da circunferência. Nós estamos vendo aí, ó, que esses dois valores, a distância e o raio, eles são o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, significa que o ponto P, 9,7, ele pertence à circunferência. Ele está na linha da própria circunferência, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Dada uma circunferência de equação x² mais y² menos igual a 144 e o ponto 0,-7, podemos afirmar que P é um ponto da circunferência? Vamos lá. Então, aí a gente já não tem uma equação reduzida, aí a gente tem uma equação geral. E se você olhar bem para essa equação geral, ele não nos dá aí os dados que nós precisamos para descobrir qual é o ponto central da circunferência. Então, é bem visível de se olhar que o coeficiente do x é 0 e o coeficiente do y também é 0, não é isso? Porque nós não temos nenhum carinha aí que pertence somente a x e que pertence somente a y. Nós só temos aí, ó, os coeficientes de x² e y². E esses dois não nos interessam. Para fazer o ponto central, você precisa de coeficientes que pertencem a x e y, com o expoente 1, entendeu? E aí a gente não tem. Então, a gente já conclui logo de primeira mão que o ponto central é 0,0. Por quê? Porque não tem nenhum cara que pertence a x e nenhum cara que pertence a y aí. Só temos x² e y², e isso não interessa. Agora, nós vamos atrás do raio. Você já sabe também que esse cara que fica aqui atrás representa o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é 144, para obter o raio, o que tu precisa fazer? Você vai tirar a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, o nosso raio é 12, ok? Agora, nós vamos fazer a distância entre o ponto C e o ponto P. E depois nós vamos analisar se esses valores são iguais, ou se ele é maior que o raio, ou se ele é menor que o raio. Então, vamos calcular a distância aí. X vai ser 0 menos 0, né? Porque os dois são 0, mais y vai ser menos 7, menos 0 também, certo? Aqui vai dar 0, não existe 0², é 0. E aqui vai dar menos 7². Menos 7² é 49. Então, eu vou ter raiz de 49, que é igual a 7. Beleza. Consegui a distância. Então, a distância entre o ponto C e o ponto P é 7. Agora, nós vamos analisar em relação ao raio. O raio é 12. A distância foi maior, menor ou igual ao raio? Foi menor, não foi isso? A distância aqui, ó, é 7 e o raio é 12. Então, a distância foi menor que o raio. Então, o que significa dizer, galera? Que esse ponto, ele está dentro da circunferência. Por quê? Porque a distância entre ele e o centro foi menor que a distância até o raio, ó. Certo?
É como se ele estivesse bem aqui no meio, ó, entre essa distância, tá? Então, quando a distância calculada é menor que o raio existente, você já sabe que esse ponto, no caso aí o ponto 0,-7, ele estava dentro da circunferência. E a pergunta da questão é, o ponto P pertence à circunferência? Não. Por quê? Porque ele não pertence àquela linha que é a circunferência. Ele está dentro dela pelo fato de a distância ser menor que o raio, né? O nosso raio aí é 12, que nós já tínhamos calculado, e a nossa distância é 7. Fica claro aí que a distância, né, entre o ponto e o centro é menor que o raio. Portanto, o ponto é interno à circunferência e não pertence a essa circunferência. Bem, galera, chegamos no nosso último exemplo, e ele é diferente dos demais, tá? Qual a condição de K para que o ponto seja interno à circunferência de equação x² menos y² menos 6x menos 2y menos K igual a 0, ok? O que é que nós vamos primeiro fazer antes de pensar no K? Você deve primeiro conseguir o valor das coordenadas do centro, do ponto central. Nessa equação, o que nos importa para conseguir isso são esses dois valores que eu acabei de marcar, tá? O 6x e o menos 2y. Você vai pegar esses dois valores, vai dividir por 2 e vai trocar o sinal. Esse resultado serão as coordenadas do centro. Então, se eu tenho 6x, eu divido por 2, eu vou ter aí 3, né? O 3. Então, a coordenada do x é 3 positivo, porque antes o 6 era negativo. Se eu tenho menos 2y, eu divido esse 2 por 2. Eu vou ter 1 positivo, porque antes era negativo. Então, aqui é positivo. Pronto, consegui o centro. Agora, o que que você vai fazer? Você vai substituir na equação geral. Onde tiver x, você coloca 3. Onde tiver y, você coloca 1. Depois que você fizer essa substituição, você vai pegar e vai, de fato, aí descobrir que valores podem pertencer a K para que esse ponto esteja dentro da circunferência. Então, vamos lá. Olha para a equação e vamos substituir, tá bom? Se eu tenho x ao quadrado, eu tenho 3 ao quadrado. Se eu tenho y ao quadrado, eu tenho 1 ao quadrado. Menos 6x, então é 6 vezes 3. Menos 2y, então é 2 vezes 1, menos k igual a 0. Agora, nós vamos só resumir aí, reduzir, né, as operações. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 3, 18, então menos 18. 2 vezes 1, 2, então menos 2, menos k menor que 0. Professora, por que você trocou o sinal agora para menor que 0? Porque para esse ponto ser interno à circunferência, essa distância precisa ser, né, menor que o raio. Foi isso que nós já estudamos. Então, vamos lá. 9 mais 1, vamos continuar fazendo as operações. 9 mais 1, 10. 10 menos 18, menos 8. Menos 8 com menos 2, menos 10. Então, você vai ter aí menos K igual a 10, né? Porque eu passo 10 para o outro lado, ele fica positivo. Como o K não pode ser negativo, a gente vai multiplicar isso daí por menos 1. Então, eu vou ter que o K precisa ser menor que menos 10 para que esse ponto seja interno à circunferência. Por que que eu coloquei o sinal de menor mesmo? Porque quando o ponto é interno, essa distância entre o ponto e o centro é menor que o raio, certo? Passei o 10 para o outro lado, então ele mudou de sinal, mas o K ficou aí negativo.
esse K não pode ser negativo, eu multipliquei por menos 1, trocando assim o sinal do K e do 10. Então, para que esse ponto seja interno à circunferência, o K precisa ser menor que menos 10. Galera, nós encerramos por aqui o vídeo. Espero que você tenha entendido as aplicações e qualquer dúvida é só me chamar. Principalmente, não esqueça que você precisa colocar em prática para que a matéria seja absorvida. Qualquer coisa me chama, não esquece de curtir o canal e se inscrever. Tchau!